Fomos feitos interdependentes. Só vivemos plenamente interligados. Sem vínculos, não há movimento. Sem relacionamento, não há governo. Este é o tempo de servir e avançar. 2024, ano de conexão. Irmãos, eu gostaria de entrar num ponto que está dentro de tudo que nós estamos falando e que inicialmente, para mim, para você, não vai ser uma novidade. Mas eu preciso colocar isso como base para chegarmos em um determinado assunto ou em uma parte onde que o Senhor me levou, em um texto do apóstolo Paulo. Então, o que nós vamos falar aqui não é nenhuma novidade, mas é algo que nós já estamos falando aqui entre linhas e que, ao meu ver, e eu acredito que ao seu ver, diante de tudo que Deus tem nos falado nesses anos, é de extrema necessidade para as nossas vidas como cristãos e como filhos de Deus. Porque, como eu disse aqui no domingo passado, todos nós temos problemas, dificuldades, situações que precisam ser resolvidas, que precisam ser trazidas à luz, como foi falado. Mas o Senhor, Ele trouxe ao meu coração algo que nós temos falado muitas e muitas vezes, e que é o que de fato nós devemos colocar como base, para que toda essa realidade se torne verdade nas nossas vidas. Tudo isso que eu citei aqui, nós precisamos, nós buscamos de uma certa maneira em Deus a resposta para cada uma delas. Mas nós vamos entender mais uma vez que talvez a resposta que eu e você estejamos buscando, esperando, aguardando, não tenha vindo ou não tenha acontecido pela maneira como nós a buscamos, ou até mesmo pela maneira como nós nos movimentamos, ou temos nos movimentado. Mas só para dar base aqui, nesse primeiro momento, eu vou ler 2 textos do apóstolo Paulo, são 2 versículos em cartas diferentes, e depois nós vamos para uma outra carta do mesmo apóstolo Paulo, mas inicialmente eu quero falar esses 2 versículos. O primeiro está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Eu sabia que eu tinha esquecido um outro recado aqui, mas vou deixar para o final. 1 Coríntios 12, 12, diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. E Colossenses capítulo 2, versículo 19, diz assim: e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Amém? Esses 2 versículos, que não são os únicos, se você fizer uma pesquisa rápida, você vai encontrar
inúmeros, uma série de versículos que falam a respeito do corpo de Cristo. Mas não o corpo físico, esse corpo qual eu e você somos membros, fazemos parte. Mas eu peguei esses dois versículos porque, primeiramente, inicialmente, eles estão falando exatamente sobre isso. Sobre o corpo. E é exatamente o que Deus tem nos mostrado e revelado a cada dia. Não só o valor desse assunto, mas a importância de estarmos inseridos nessa realidade, de estarmos inseridos nessa verdade. Só que aqui abre uma série de ramificações, porque não é simplesmente estar inserido nessa verdade, não é simplesmente ser colocado dentro dessa realidade. Agora eu faço parte de um corpo, e o corpo de Cristo, mas há uma série de implicações que vem sobre a minha e a tua vida quando nós somos injetados nessa realidade. Em João capítulo 15, o Senhor, ele dá uma metáfora, ele dá uma sombra, uma figura que explica exatamente isso que eu estou falando. Ele fala: olha, eu sou a videira verdadeira, e vocês são esses ramos. A palavra diz que nós fomos os ramos enxertados na videira verdadeira. Ou seja, agora vocês foram inseridos, vocês foram injetados nessa realidade, vocês foram colocados para dentro dessa verdade, que é o corpo de Cristo, onde ele usa a imagem de uma videira. Mas você vai perceber que no exemplo, na metáfora que ele usa, não há um ponto final, não é simplesmente sermos enxertados nele. Não é simplesmente sermos introduzidos em um corpo. E é exatamente o que tem acontecido nos últimos anos, nas últimas décadas. 5, 6 décadas, não sei, talvez 50, 60, 70 anos. Uma compreensão de que fomos enxertados, fomos colocados para dentro de um corpo, que é o corpo de Cristo, e ponto final. Uma série de implicações que vem com essa realidade e com essa verdade sobre as nossas vidas. A cada ano que se passa, a cada década que é cumprida, é deixada de lado, é substituída pelo homem, deixando em si, a cada geração que vai surgindo, uma mentalidade de que esse enxerto, uma mentalidade de que essa realidade de estarmos agora dentro do corpo de Cristo é única e somente isso que nós necessitamos. E com isso, nós vamos nos movimentando, com isso a igreja vai se movimentando, com isso a igreja vai produzindo na mentalidade de todos aqueles que vão se achegando, de que o principal já foi feito, você agora faz parte de um grupo, você agora faz parte de uma denominação, você agora faz parte de uma família, que lindo, e que agora é cada um por si, e Deus por todos. Então eu venho no domingo, no sábado, na terça, na quarta, não importa o dia que é estabelecido, eu venho, porque eu faço parte agora deste grupo, eu faço parte agora desta família, eu faço parte agora deste corpo, mas eu venho para buscar aquilo que Deus tem para a minha vida. E não importa se o irmão do lado já conseguiu, ou se o do outro lado ainda não tem nada, o que importa é que agora sou eu e Deus. E com isso, corremos uma corrida
particular, individual, ao ponto de, se alguém que está ao meu lado cruzar o meu caminho, não preciso nem terminar a frase, né? Irmãos, a realidade que Deus está revelando para a igreja, e não é para a CNV, é para a igreja. Eu disse aqui, acho que foi semana passada, foi exatamente semana passada, que Deus está revelando, está falando de maneira mundial. E que esta geração, esse tempo será marcado por aqueles que estão ouvindo e que irão obedecer a Deus, daqueles que também estão ouvindo, mas vão continuar seguindo as suas vidas como se nada tivesse acontecido. E é exatamente isso que acontece comigo e com você. Quando ouvimos o que ouvimos, exatamente como ouvimos nesta manhã, que não é exclusividade de hoje, porque Deus tem nos confrontado semanalmente. A palavra de Deus, quando ela tem a base, a verdade como base, não tem jeito, nós seremos semanalmente, mensalmente, anualmente confrontados por Ele. Muitos saem dizendo: não, eu fui confrontado por um homem, não, ele disse isso porque ele conhece a minha situação, conhece a minha vida. Não, quando a base do que está sendo feito é a verdade, nós somos confrontados pela palavra, semanalmente. Mas eu e você saímos daqui, depois desse confronto, seguindo as nossas vidas, como se nada tivesse acontecido. E essa é uma realidade que hoje se explodiu de maneira coletiva, porque aquilo que se manifesta coletivamente, primeiro se inicia individualmente. Nós podemos alcançar toda essa cidade, nós podemos alcançar toda a região do Alto Tietê, uma igreja pode alcançar toda uma nação, mas para que isso aconteça de forma coletiva, orgânica, se começa de maneira individual. Não se começa pela igreja em si, porque igreja fazendo movimentos por aí, existem várias. Não se começa pela igreja em si, se começa pela minha e a tua vida, se começa pela minha e a tua casa, se começa pela minha e a tua família. Quantos estão no auge de suas carreiras gospels? Existem hoje carreira gospel. Quantos estão no auge de suas carreiras, mas estão com as suas vidas completamente desalinhadas, estão com as suas famílias completamente destruídas? E eu vou falar uma coisa para você: todos nós podemos passar por todos os tipos de situações, até mesmo se a nossa vida estiver alinhada ao plano e ao coração de Deus, porque senão vai ser injusto. Você vai falar: nossa, mas o Senhor tem falado que eu tenho andado exatamente como Ele quer, e por que está acontecendo algumas coisas? Nós podemos, o Senhor falou: eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Ele disse: olha, eu tenho vida em abundância, mas essas coisas Ele não nos disse dizendo que nós estaríamos livres da nossa vida, da nossa casa ou da nossa família, de alguma maneira ser tocada, ser assolada. Agora, o que eu quero te dizer aqui é que, diante da geração que nós vivemos hoje, dos dias, daquilo que está sendo exposto, daquilo que está sendo trazido à luz, mas principalmente daquilo que Deus está falando, eu e você não podemos seguir ouvindo e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido.
como se nada tivesse acontecendo. Nós não podemos desprezar aquilo que a própria Bíblia diz que é o próprio Cristo, Filho de Deus, que é o seu corpo, que é onde eu e você estamos inseridos, enxertados. E como eu disse, há uma série de implicações, ou seja, há uma série de responsabilidades que eu e você precisamos colocar em prática, que eu e você precisamos fazer com que isso se torne uma realidade nas nossas vidas. E isso não tem idade, isso não tem sexo, isso não tem cor. Nós não podemos colocar na frente desta verdade e dessa realidade os nossos gostos pessoais. Nós não podemos colocar diante dessa verdade e dessa realidade o estilo de pensamento que nós temos. Nós não podemos colocar diante disso nem mesmo os dons e os talentos que nós possuímos. Porque nem eles nos pertencem, nem eles são nossos. Se temos algum dom, se temos algum talento, se temos alguma habilidade, é porque o próprio Deus colocou e nos deu. E não podemos usar aquilo que pertence a Ele para sobrepor essa realidade e essa verdade que a palavra nos leva dentro dessa realidade do corpo de Cristo, que não é mais uma realidade individual, uma realidade coletiva. Você vai ver em todo o Novo Testamento, em toda a Nova Aliança, em todos os escritos, seja de Paulo, seja de Pedro, não importa, você vai ver as palavras: apacentai-vos, exortai-vos, edificai-vos, amai-vos, suportai-vos. Você vai ver esses homens sendo usados pelo Espírito Santo, não falando de forma mais individual, mas falando de forma coletiva. Tudo no coletivo, tudo como corpo e igreja. Nada mais de forma individual, isolada e solitária. Se você encontrar uma pessoa que tem caminhado sozinha, tente inseri-la nesse ambiente coletivo de comunhão. Se não puder, se ela não quiser ou resistir, tome outro caminho. Deus não nos chamou para vivermos de forma individual, isolada e solitária, como muitos têm feito por aí. Com vidas que não se sujeitam a nada e a ninguém. Nós precisamos prosseguir, crescendo e avançando para vencermos todas as batalhas e lutas que aparecem diante dos nossos olhos, irmãos. Porque se não crescermos, se não avançarmos, e quando eu falo isso eu digo em maturidade, como falei aqui um pouco semana passada, todas as lutas, todas as dificuldades, por menor que seja, serão o suficiente para nos parar. E só voltando aqui um ponto, que eu falei aqui que não existe idade, não existe sexo, não existe cor, não existe dom, não existe habilidade. Eu digo isso porque toda essa responsabilidade que nós temos dentro da palavra, quando nos fala a respeito do corpo de Cristo e daquilo que Deus quer manifestar, estabelecer sobre a terra através do corpo dele, que é a igreja, é responsabilidade de todos nós, de maneira organizada, com uma ordem que é divina, não é humana. Não é o que o homem quer, não é o que o homem estabelece. Há uma ordem divina para que as coisas
sejam estabelecidas. E essa ordem ela está tão alterada, que o homem pegou uma das que está lá embaixo, uma realidade que um ponto que na verdade já é uma realidade nas nossas vidas. O apóstolo Paulo diz que todos os que estão em Cristo já estão abençoados por Ele nas regiões celestiais. Mas o homem pegou isso e colocou como primeiro ponto. Agora que você é salvo, agora você pode buscar a sua bênção. Não, essa não é a ordem divina. Nós já somos. A responsabilidade, ela está sobre todos nós. Irmãos, eu sei que nós já falamos muito sobre isso aqui. Mas, muitas vezes, o que tem acontecido é que o mundo tem nos tragado. O mundo tem engolido a nossa vida. A gente fala, não, o que está acontecendo? O dia está passando tão rápido, parece que não tem mais 24 horas. Não, as horas continuam as mesmas. Nada foi tirado, gente, está lá. O problema é que o mundo se apropriou de uma tal maneira da nossa vida, da nossa rotina, dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, que nós não temos tempo para pensar em outra coisa que não seja as coisas deste mundo. Já pensou se eu perguntasse para você se levantar agora? Eu não estou te julgando. E se eu perguntasse para você se levantar, dissesse para você se levantar agora e me passar um relatório do seu devocional com Deus, diário? A maioria de nós vai falar, pastor, olha, tem sido difícil. Às vezes, quando sobra um tempo, são lá aqueles seus 5 minutos, mas são exatamente aqueles seus 5 minutos que eu já não tenho mais força e ânimo para nada, eu não consigo nem mesmo segurar os meus olhos abertos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós vivemos exatamente dentro de uma geração onde a ordem divina foi alterada. E aí a nossa vida, a nossa rotina tem sido tragado, né? Como eu disse aqui, pelas nossas atividades, pelas nossas responsabilidades externas. Eu queria que, mas pastor, lá atrás, naquele tempo não existia nada. Mas é exatamente isso que eu quero te mostrar. Os tempos são outros. Mas me explica como que a mãe de John Wesley, um dos maiores pregadores e reformistas que existiu na face da terra, como que a mãe de John Wesley fazia para discipular um por um os seus 9 filhos? Ué, todas as mulheres, desde Eva, têm as suas mesmas responsabilidades. Mas hoje está pior, está pior. Sabe por que está pior? Porque muitas delas se abdicaram das suas maiores responsabilidades para buscarem responsabilidades lá fora. Eu não estou falando aqui que a mulher não é para trabalhar, não é isso. É só para você entender como a geração atual hoje foi acumulando em suas vidas, em suas rotinas, coisas e mais coisas. Coisas e mais coisas. E passamos a tratar agora tudo nas nossas vidas como coisas. Aquilo que você precisa que Deus faça em você, aquilo que você precisa que Deus solucione na sua vida, aquilo que você precisa que Deus faça na vida do teu filho, na vida do teu esposo ou na vida da tua esposa, na vida dos teus pais ou dos teus amigos,
são coisas. Porque é assim que nós temos nos apresentado diante de Deus, para buscar coisas. Para buscar coisas. Irmãos, e eu vou falar um pouco sobre isso, mas é essencial termos essa compreensão de que fazemos parte de um corpo, e que nós não andamos e não fazemos mais nada por nós mesmos, como se tivéssemos vida própria. Porque se eu caminho desse jeito, eu risco completamente, talvez, a frase mais reveladora através da vida do apóstolo Paulo, quando ele diz: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você está conseguindo me compreender? Eu preciso que você compreenda isso no teu espírito. Eu preciso que você receba isso no teu coração, porque somente essa verdade, para mim e para você, vai nos tirar do buraco que nós nos encontramos, com as dificuldades que nós enfrentamos, com as fraquezas que nós... Agora deixa eu te falar, isso não vai eliminá-las. Pastor, tudo isso para o Senhor dizer que a solução não vai eliminar todas elas, o que eu busco é exatamente alguma coisa que elimine todos os problemas da minha vida, alguma coisa que elimine todas as fraquezas que eu tenho, alguma coisa que elimine todas as dificuldades, todos os problemas, todos os pecados. É isso que nós estamos buscando? Um Deus vivo ou uma coisa? Porque o que está sendo vendido, eu não vou dizer pregado, vendido, porque tem... Irmãos, eu tenho estudado um pouco essa questão. Você já ouviu falar em marketing digital? Eu tenho pesquisado sobre isso, sobre marketing digital. E uma coisa me deixou mais careca do que eu já estou. Sabe qual é? Sabe quando você abre um anúncio, e naquele anúncio, ele diz para você tudo o que aquele produto vai fazer, ou seja, aquele produto ele vai resolver exatamente o problema que você tem. Mas por trás de todas aquelas palavras, por trás de todas aquelas fotos, por trás de toda aquela explicação, por trás de todos aqueles vídeos, aqueles testemunhos, olha, eu estava assim, agora eu estou assado, eu era assim e agora eu estou desse jeito, porque esse produto foi a solução. Sabe o que tem por trás disso? Exatamente tocar na sua dor. O alvo é tocar naquilo que dói. A pessoa está obesa, totalmente fora do peso, não consegue mais se relacionar com ninguém, já está em depressão, já está em ansiedade, não sabe mais o que fazer, não consegue mais se livrar do vício, da compulsão alimentar, e ela chega diante desse anúncio, e aí aparece para ela o produto milagroso. Olha, você está doente, você está assim, você está assado, é exatamente na dor que a pessoa está sentindo, e é exatamente por isso que ela vai comprar aquele produto. Nossa, deu uma aula de marketing digital agora, hein? Mas é exatamente o que está acontecendo dentro da igreja. É exatamente isso. E sabe por que se vende muito desses produtos? Eu citei um aqui, na questão do emagrecimento, são muitos. Sabe por que está se vendendo muito desses produtos desta forma? Porque há uma demanda gigantesca de pessoas buscando por esses produtos.
Isso explica porque dentro da igreja o evangelho está sendo vendido desta forma. Porque dentro da igreja há uma demanda gigantesca de pessoas buscando uma coisa, buscando um produto que solucione a dor da sua vida, que solucione o problema da sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: Cristo não é um item a ser adquirido. Cristo não é um produto a ser adquirido para resolver os problemas das nossas vidas. Enquanto eu e você estamos preocupados apenas com algo individual, pessoal, com uma dor que é nossa, nós estamos privando todos os que estão ao nosso redor e até mesmo nós de fazermos parte de algo que é maior, de algo que é coletivo, de algo que precisa ser vivido e manifestado, independente da dor que nós estamos vivendo. Primeiro Coríntios capítulo 12, ainda no mesmo capítulo, né? 1 Coríntios 12, no versículo 26 e 27, o apóstolo Paulo diz assim: desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente. A palavra individual entra só para isso, para dizer que cada um de nós somos membros desse corpo. Individualmente, é membro desse corpo. Mas o que nós vemos como realidade hoje, na geração atual, dentro da igreja do Senhor, parece mais uma competição de quem tem o favor de Deus e de quem não tem. Irmãos, quando tudo está fora do que Deus estabeleceu, está fora do cabeça, está fora de Cristo. Porque tudo tem que apontar para Ele. E a nossa função primordial, a nossa função central é expressar essa vida que emana da cabeça, que emana da vida de Cristo. Então nós precisamos continuar sendo muito específicos para tratarmos essa realidade com a sua devida importância. Amém? Então, nada pode sobrepor ou substituir essa função que eu disse aqui, que é primordial, que faz parte do corpo de Cristo. Agora, eu quero sair da primeira carta aos Coríntios do apóstolo Paulo e ir para a segunda carta. E no mesmo capítulo, capítulo 12. E eu vou ler esse texto, sabe por quê? Porque expressar, a igreja, ela tem que entender que nós, como corpo de Cristo, nós precisamos expressar essa vida de maneira plena, verdadeira. Uma imagem que seja a imagem de Cristo e não a imagem de um homem. Não há uma imagem que apenas demonstre conquistas terrenas e naturais. Sabe por quê? Porque é no corpo, é na expressão dessa vida que nós vamos encontrar a cura. Olha aqui para mim. É no corpo, expressando de forma coletiva. É neste corpo, expressando essa imagem de forma plena e verdadeira. Ou seja,
a imagem que é o próprio Cristo. É neste lugar que nós encontramos a cura para todas as áreas da nossa vida. Eu não estou falando apenas de algo físico. Eu não estou falando apenas de algo visível. Muitos de nós, ao enfrentarmos as nossas fraquezas e as nossas dificuldades, nós ansiamos por uma solução rápida. Eu citei aqui essa questão do marketing, né, que tem sido feito com alguns produtos, porque se busca algo que traga uma solução rápida. Como uma remoção mágica, né? Resolveu. A remoção mágica de uma dor, de um sofrimento. Agora vamos ler aqui, ó. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Foi colocado na carne de Paulo um espinho. Aí ele diz assim: mensageiro de Satanás, para esbofetear, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim, que o afastasse de mim, esse espinho. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, Paulo. A minha graça é o que basta para você, Ricardo. Porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. De boa vontade, já muda aqui o discurso do apóstolo Paulo. Porque primeiro ele está angustiado. E fala: Senhor, tira de mim esse espinho. É como se o diabo enchesse a minha face de tapas. Está esbofeteando a minha face. E Deus diz assim para ele: Paulo, a minha graça te basta. Paulo questionou, foi embora, mandou mensagem, não sei para quem, né, mas mandou mensagem para o líder da igreja: olha, meu tempo aí acabou, estou encerrando o meu ministério. Foi isso que Paulo fez? Não. Na próxima linha diz assim, Paulo diz assim: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. O poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Exatamente o que toda a igreja nessa geração tem buscado e tem vivido. É exatamente isso. Irmãos, vamos aqui por um momento, eu preciso acelerar, pensar na nossa vida como um barco, navegando. Quem aqui já navegou? Já navegou? E é interessante porque eu tive uma experiência parecida com isso, com esse exemplo que eu quero dar. E eu não peguei esse exemplo por causa da experiência, mas estou me recordando dela agora. Vamos pensar na nossa vida como um barco navegando, só que navegando em águas rasas. Uma vez que eu estive em Santarém, eu estava num barco, e nesse lugar só se pode ir lá no final do ano, quando as águas estão baixas. Porque no início do ano, na temporada de chuva, tem lugares que desaparece.
desaparece debaixo das águas. Os rios sobem. E agora imagine, navegando em águas rasas, só que o seu leito, o seu fundo, repleto de pedras. O que pode acontecer? O barco, ele pode bater em uma dessas rochas ou aumento do solo. Aconteceu isso no barco que eu estava. Foi meio tenebroso, né? O pessoal foi meio morrendo de medo. Porque ele bateu num banco de areia, deu aquela balançada. Mas não estou falando de um barquinho, gente, não estou falando de uma canoa. Tinha 700 pessoas no barco. E aí ainda tinha uns irmãos cantando, mais perto eu quero estar. Eu falei, Jesus, é agora. Eles andam com um aparelho, não sei por que o aparelho não ajudou ali, mas é mais ou menos assim. Agora deixa eu te falar uma coisa, você está nesse barco. Em vez de remover os obstáculos, sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus promete para mim e para você? Ao invés de remover os obstáculos, Ele faz com que a água suba, permitindo que eu e você siga adiante. O problema é que eu e você buscamos um Deus que remova as pedras, remova os problemas, remova as dificuldades, remova as circunstâncias, remova as enfermidades, remova os pecados das nossas vidas. Deus, tira esse pecado de mim. Deus não vai tirar esse pecado de você. Agora, se você buscá-lo e viver uma vida profunda com Ele, as águas da sua presença vai subir. E sabe o que vai acontecer? Esse barco vai navegar liso, sem pegar em pecado nenhum, sem bater em dificuldade nenhuma, sem bater em fraqueza nenhuma. Ele não remove as pedras. Ele faz as águas subirem. Irmãos, nós precisamos mudar a perspectiva, como nós temos o nosso Deus. Precisamos mudar de perspectiva, na verdade, a respeito da cura, a respeito da bênção do Senhor e da libertação. Não é sobre receber algo, não é sobre receber alguma coisa, é nos aprofundarmos na relação com aquele que é tudo em todos. Paulo diz, Ele é tudo em todos. Se Ele é tudo em todos, se Ele é tudo em mim e em você, porque continuamos buscando por coisas, porque essa é a nossa mentalidade hoje. Enquanto buscamos o que precisamos apenas como itens a serem adquiridos, nós vamos continuar tendo dificuldade. Você não pode estar aqui porque você está querendo ficar diante de uma prateleira, buscando algo, buscando um item. Hoje eu preciso de um produto, hoje eu preciso de algo, Senhor, que resolva determinada situação. Na semana que vem, você volta para frente dessa prateleira, buscando um outro produto, buscando um outro item, para resolver uma outra situação na minha e na tua vida. O que nós precisamos é entender que a verdadeira essência da vida é ter Cristo em nossas vidas. Porque essa vida nos capacita a viver nele, e mesmo quando a fraqueza e as dificuldades persistem em continuar. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui, quando Deus diz para ele assim, ele diz, Senhor, tira de mim esse espinho, 3 vezes, não foi uma, 3, e Deus diz para ele, Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que Deus está nos ensinando? As dificuldades podem persistir, as fraquezas podem persistir, as lutas e as batalhas podem persistir, mas quando estamos submersos nele,
e a sua presença aumenta em nossas vidas, a vida dele também persiste em estar conosco. Nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não somos deixados à mercê. Muitos estão vendo Cristo apenas nos seus carros novos. Muitos estão vendo Cristo apenas nas suas casas adornadas, em seus salários, em coisas externas. Não, Ele e a sua vida estão dentro de nós, estão no nosso interior. Por isso essa vida é o que deve refletir quem somos. Uma igreja rica não é aquilo que mostra o que conquistou, mas é aquilo que mostra o que é. Uma realidade que se manifesta assim no coletivo, mas que começa em nós. Ele diz assim em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Nós somos a morada dele, mas não para fazer, como Paulo disse, mas não para nos gloriarmos. Não, essa morada é para ser vivida e manifestada no coletivo, no corpo de Cristo. Um dos propósitos do Senhor nesse tempo é nos revelar que Ele nos constituiu parte deste corpo, para nos curar das enfermidades da religião e da religiosidade que tem assolado a vida da sua igreja, nos livrar do humanismo desta era, que tem feito com que a igreja se manifeste de forma isolada, cada um no seu quadrado, como um corpo mutilado, separado. Irmãos, eu quero ir para o final aqui. O Senhor está nos levando não só a um novo nível de entendimento, mas a um outro nível de relacionamento com Ele. Com todo amor e carinho, não apenas de um pastor, mas de um pai sobre a sua vida. Busque viver esse novo nível de relacionamento. O Senhor tem nos dado todas as ferramentas necessárias para vivermos isso. Se você não estiver vivendo isso, e não é tirando a responsabilidade da minha vida, não estou fazendo isso. Eu me sinto responsável por todos. Porque eu sei que eu serei cobrado por todos os que permanecerem e até por aqueles que não estão aqui mais. Eu sei disso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: se você não está vivendo essa realidade, busque o Senhor de todo o teu coração, porque não podemos continuar sendo negligentes. Agora, como podemos manifestar essa vida e ter a esse acesso, ou melhor, o acesso a essa cura em todas as áreas das nossas vidas? Eu falei aqui que nele nós já somos abençoados. A palavra diz que nós já temos acesso nele a todas as coisas, só que é necessário que nós cumpramos com as nossas responsabilidades e com as nossas funções como corpo e como igreja. Eu estou falando algo que não é de fora para dentro, é algo interno, é algo de dentro para fora. Reconhecer que, assim como esse exemplo que eu disse do barco nas águas rasas, com obstáculos,
nós também vamos seguir enfrentando desafios que não podem ser removidos, que não serão removidos. Só que a promessa de Cristo é que Ele está conosco. Ué, nós cantamos aqui, Tu és o dono do meu barco. Ué. Aí amanhã você está desesperado, porque o seu barquinho está batendo numa rocha gigantesca. Você está quase pulando, você está quase desistindo, é isso? Você vai pular. Mas Deus não resolve. Então tem que pular. Ele é ou não é? Ele está ou não está nesse barco? Ele é dono ou não é da nossa vida? A promessa dele é que Ele está conosco. E essa presença se manifesta de uma forma especial quando nós estamos unidos. Por isso que o corpo é importante. Quando nós estamos unidos no mesmo espírito, no mesmo fundamento, no mesmo pensamento, no mesmo caminhar, na mesma direção. Agora, enquanto eu estiver querendo ir para um lado e vocês quiserem ir para o outro, me perdoem, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A nossa fé e disposição para obedecê-lo é o que vai ativar o poder transformador desta vida em nós. E consequentemente, essa transformação será sentida por todo o corpo e por todos os que estiverem ao nosso redor. Quando nós falamos sobre cura, não se trata apenas de cura física, como eu disse aqui, mas de uma transformação que permeia todas as áreas da nossa vida. Assim como Paulo, nós somos chamados a reconhecer que a verdadeira cura não é a ausência de fraqueza, não é a ausência de dificuldades, não é a ausência de problemas, mas a presença de Cristo contínua em meio a elas. Você tem glorificado ao Senhor em meio às dificuldades? Vamos fazer um culto aqui, ou melhor, vamos fazer uma reunião aqui para o seu pastor contar as dificuldades dele? Vamos? Vai dar umas 4 horas. Não vamos. Porque no meio das dificuldades, sabe o que eu estou fazendo? No meio das dificuldades, eu estou louvando ao Senhor. Você não está triste? Você não está chateado? A gente fica. Eu ainda tenho alma. Eu ainda tenho sentimentos. Mas não vou pular do barco, não vou parar, e não vou deixar de permitir que o Senhor continue alinhando a minha vida ao centro do propósito dEle. Então, as nossas orações, ao invés de ser pedindo para que Ele remova as pedras, nós devemos clamar o quê? Senhor, faça com que as águas subam. Faça com que as águas subam nas nossas vidas, que é a sua presença, porque só é a presença dEle que nos sustenta e nos guia em meio às pedras, em meio às dificuldades, em meio às provações. Irmãos, Paulo recebeu a cura? Paulo recebeu a cura? Vou pegar vocês agora. Ele não recebeu a cura, mas Paulo foi curado. Como assim? Onde diz que ele foi curado? Foi mais para frente? Foi quando ele foi para outra cidade? Não, irmãos. Ele foi curado porque ele seguiu a sua vida, mesmo com aquela fraqueza, mesmo com aquela dificuldade, as águas do Senhor subiram e a sua vida diante de Deus seguiu avançando à frente. Ele foi curado porque aquilo não era mais um problema na sua vida. E muitas vezes o problema é esse problema. Não seguimos em frente. Continuamos presos naquilo que já é passado. Continuamos presos naquilo que está submerso sobre as águas. Sabe qual é o nosso conceito de cura?
Cura para a maioria de nós é uma questão de eliminação. Mas não é assim. A cura, ela não é a eliminação absoluta. O mais importante dentro do conceito de cura para Deus, sabe o que é? É Ele estar lá. É Ele estar aí, dentro de você. É Ele estar lá onde você vive. É Ele estar com você lá onde você sofre. Não é Ele eliminar completamente essa situação. Esse é o conceito. E nossa dificuldade é porque nós entendemos que tudo é uma coisa a ser alcançada. Deixa eu te perguntar. Tirar o espinho de Paulo era uma questão difícil para Deus? Você acha que eliminar o problema que tem na tua vida é algo difícil para Deus? E por que Ele não faz? Ele não me ama. Ele não me ama. Pois então eu finalizo aqui. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: eu não quero remover as pedras. Eu quero fazer com que as águas subam. E o seu barco facilmente possa navegar. Eu não quero que você me busque como uma coisa. Eu quero ser todas elas na sua vida. Simples assim. O problema é que nós que dificultamos. Temos essa mentalidade, né? Tudo aponta para as coisas. Nossos problemas serão todos devidamente resolvidos, mas não eliminando e retirando todos eles. Não. Quando a maior questão das nossas vidas de fato for resolvida, que tudo nela deve ser Cristo. Amém? Eu quero que você fique em pé. Eu quero orar pela tua vida. Coloca a mão no teu coração. E com toda essa palavra, e com que eu quero finalizar e orar por você, você vai sair daqui com mais certeza ainda de quem Deus é na tua vida e o que Ele quer fazer em você e através de você. Sabe por quê? Porque Cristo, Ele não quer te dar uma coisa. Ele quer ser todas elas. Cristo não está preocupado em te enviar para qualquer lugar ou preocupado em te fazer conhecido. O Senhor está preocupado em te absorver por completo. Em absorver tudo que você é. Tudo que você deseja, tudo que você pensa. Irmãos, e somente no corpo, vivendo como corpo, lutando pelo crescimento deste corpo. Porque enquanto nós lutamos pelas nossas coisas, deixamos de lado a maior luta das nossas vidas, que é fazer com que o corpo dele cresça e seja estabelecido sobre todas as esferas deste mundo. Enquanto eu e você estamos preocupados com o que é nosso,
O mundo vai tomando conta de todas as esferas, de todas as áreas. E a vida da humanidade vai seguindo o curso e os padrões que o mundo tem estabelecido. Talvez essas influências não te peguem mais. Mas o que será dos nossos filhos? O que será dos nossos netos? O que será das próximas gerações? Será porque Deus nos guardou e nos livrou, os nossos filhos e as nossas gerações terão o mesmo sucesso? Estarão livres disso? Repito, não é sozinho, não é preso em nossos próprios pensamentos, não é voltado somente para as nossas próprias vontades, aquilo que queremos ser, aquilo que queremos mostrar, aquilo que queremos fazer, não é isso. O caminho é deixando todas as nossas coisas na cruz, para que Ele seja todas as coisas nas nossas vidas, não buscando um Deus que elimine todos os nossos problemas, mas vivendo um Deus que está conosco em todos eles. Levante as suas mãos. Pai, nós te louvamos nessa manhã. O que dizer diante destas palavras? O que dizer, Pai, a Ti diante desta realidade, desta verdade? Não podemos dizer nada, só podemos nos render a Ti e obedecer aquilo que o Senhor estabeleceu por meio do Teu Filho e quer estabelecer por meio da Tua igreja, por meio do corpo dele aqui na terra. E não há outra maneira, não há outra forma, se não nos colocarmos diante do Senhor e deixarmos na cruz tudo que é nosso, para tudo que é seu seja manifestado. Te louvamos e te agradecemos. Aonde você está, eu irei, sem medo de mim. Eu irei, aonde você está. Obrigado, Senhor. Levante as suas mãos. Obrigado por este dia, por esta palavra. E que o Senhor continue falando ao nosso coração. Leva os teus filhos em segurança aos seus lares. Que o Senhor continue falando ao coração de cada um deles. E revelando, Pai, o teu plano e o seu propósito eterno
aos seus filhos e a esta casa. E que eles possam, Pai, conseguir enxergar e acessar com suas vidas tudo aquilo que o Senhor tem falado, tudo aquilo que já está pronto, para juntos manifestarmos sobre esta terra, e manifestarmos sobre a vida de outras pessoas, e manifestarmos sobre a vida de outras famílias, em nome de Jesus. Que o grande amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em nós e sobre nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu sinto coragem de andar sobre as águas pra te... Fomos feitos interdependentes. Só vivemos plenamente interligados. Sem vínculos, não há movimento. Sem relacionamento, não há governo. Este é o tempo de